Reino Unido anuncia novo lockdown no dia de início da imunização com a vacina de Oxford. Clínicas particulares brasileiras negociam compra de vacina da Índia. Estado de São Paulo confirma 2 casos da variante do novo coronavírus identificada na Inglaterra. Atividades não essenciais são suspensas por 15 dias no estado do Amazonas para frear avanço da Covid. Brasil registra menos de 600 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Wilson Witzel recorre contra a suspensão de prazos do processo de impeachment. Benefícios da pandemia, Rio de Janeiro registra menos lixo na praia de Copacabana do que no início de 2020. Acionistas das montadoras Fiat e Peugeot aprovam fusão e criam gigante automobilística. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. No primeiro dia de trabalho efetivo no ano, o consumidor tem motivos para ficar aliviado, mas outros assuntos preocupam. É que o plano de saúde, por exemplo, vai ficar mais caro a partir deste mês e, além do reajuste, será preciso pagar o que não foi cobrado no ano passado. Por causa da pandemia, o valor das mensalidades ficou congelado para planos individuais, coletivos por adesão e empresariais com até 29 usuários. Mas todos continuaram devendo, só não foi cobrado. Por isso, a partir deste mês, além do reajuste anual, terão que pagar o que ficou para trás. Os planos individuais ou familiares vão subir 8,13%. E quando olhar para a fatura, o consumidor notará outra parcela. São os atrasados, que serão divididos em 12 vezes. Para os planos empresariais, com até 29 pessoas inscritas, o reajuste poderá chegar a 30%. Quem não ficar satisfeito deve registrar queixa na Agência Nacional da Saúde ou procurar orientação no IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. E quem precisar de um empréstimo para acertar as contas deve saber que voltou o imposto cobrado nestas situações. É o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A cobrança máxima é de 3% ao ano para a pessoa jurídica e 6% para a pessoa física. Mas tem notícia boa: a conta de luz vai custar menos este mês. Voltou a bandeira amarela, quando é cobrado R$ 1,34 a cada 100 kW consumidos por hora. E quem cancelou uma passagem aérea por causa da pandemia ganhou mais tempo para pedir todo o dinheiro de volta. Apesar do setor estar com apenas 65% do movimento normal nos voos domésticos e 25% nos internacionais, terá que devolver tudo. A reclamação poderá ser feita até o dia 31 de outubro. O valor integral da passagem aérea também pode ser convertido em crédito para ser utilizado na compra de outro bilhete. E é bom saber que as empresas não podem cobrar multa. Representantes de clínicas particulares do Brasil estão na Índia para viabilizar a compra de milhões de doses da Covaxin para a rede privada de saúde. Ao mesmo tempo, uma medida do governo federal proíbe fabricantes brasileiras de exportar seringas e agulhas. Deve chegar ao Brasil nos próximos dias um lote com 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Embora o imunizante ainda não tenha uso autorizado no Brasil, a Anvisa aprovou um pedido da Fiocruz para trazer milhões de doses da vacina produzida na Índia. A Fiocruz é responsável pela fabricação da vacina de Oxford aqui no Brasil e, para conseguir a importação dos imunizantes, teve que garantir à Anvisa que o produto ficará armazenado até a aprovação da vacina no Brasil. Nesta segunda-feira, representantes da Fiocruz e da Anvisa se reuniram para discutir o pedido de uso da vacina. Na reunião, a Fiocruz apresentou alguns dados referentes ao produto, mas, segundo a Anvisa, outras informações são aguardadas. A Anvisa quer saber se a vacina indiana é produzida dentro dos mesmos padrões da vacina feita no Reino Unido. A União Química, fabricante da vacina Sputnik, aguarda a resposta da Anvisa para o pedido de liberação da pesquisa clínica do imunizante no Brasil. Neste momento, os estudos são em seres humanos.
fase necessária para o futuro pedido de registro da vacina. A solicitação foi feita no dia 31 de dezembro e a Anvisa anunciou que daria resposta em 72 horas. E para assegurar que haja insumo suficiente para viabilizar o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, o Ministério da Economia, a pedido do Ministério da Saúde, proibiu a exportação de seringas e agulhas produzidas no Brasil. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos disse que não vê a medida com preocupação, pois a maior parte da produção brasileira já fica no país e apenas 10% é vendida para o exterior. Nesta segunda-feira, representantes da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas viajaram até a Índia para visitar a fábrica onde é feita a Covaxin. A missão tem o objetivo de viabilizar a importação da vacina indiana assim que o uso dela for aprovada no Brasil. A entidade diz que a Covaxin será a primeira vacina disponível para o mercado privado no Brasil e que as 200 clínicas associadas, que representam 70% do mercado brasileiro, terão prioridade na compra. Enquanto a corrida pela vacina continua, o vírus se apresenta de uma nova forma. O Ministério da Saúde investiga pelo menos 2 casos suspeitos da nova cepa do coronavírus, os 2 casos registrados em São Paulo. Aparentemente, essa cepa não tem um público preferível, porém, nos primeiros dias, as autoridades britânicas relataram que essa cepa estava sendo mais observada em pessoas jovens, em pessoas que tinham por volta de 20 anos, estavam sendo mais acometidas por essa nova cepa. O que se sabe é que essa cepa ela tem uma maior capacidade de transmissão, ou seja, uma pessoa transmite essa cepa para mais pessoas do que a cepa tradicional que conhecemos, digamos a cepa original. Essa cepa, até o momento, não tem mostrado que tenha maior letalidade, ou seja, ela não mata mais que a primeira cepa, né? E também não se sabe de que ela tenha maior resistência ao tratamento, ou que leve mais pessoas a quadros graves. Então, são coisas que vêm sendo estudadas e que aparentemente não têm tido grandes mudanças, a não ser aquela maior capacidade de contagiar as pessoas. Para evitar ou tentar reduzir a circulação do vírus no Brasil, apenas passageiros que testem negativo para a Covid podem entrar no país em voos internacionais. Porém, como se trata de uma mutação, há riscos de que alguns exames não detectem a nova variante do vírus. Por isso, a Anvisa emitiu nota técnica recomendando que os laboratórios brasileiros adotem medidas que favoreçam o diagnóstico com produtos voltados a diferentes alvos virais. Os testes que existem hoje no Brasil, eles são capazes de detectar essa nova cepa. Porém, a Anvisa relatou que existem alguns testes que podem deixar de identificar essa cepa. Estamos falando dos testes moleculares, da PCR. Então, todos os laboratórios já desde a semana passada foram informados de que para detectar essa nova cepa se precisa de alguns que a gente chama de alvos específicos. O governo acertou hoje a compra de 30 milhões de agulhas e seringas para serem entregues até o fim do mês. Segundo o superintendente da Associação Brasileira de Equipamentos Médicos e Odontológicos, Paulo Fracaro, durante a reunião no Ministério da Saúde, 3 empresas concordaram em produzir 10 milhões de unidades cada uma para um lote emergencial. Na próxima semana deverá sair um edital para a compra de 300 milhões de unidades. A nova cepa da Covid-19, que pode ser até 70% mais contagiosa, já está no Brasil. A confirmação foi feita hoje à tarde pela Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo. As amostras da variante passaram por análise no Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz. 2 casos foram confirmados até agora. Uma das pessoas com resultado positivo é uma mulher de 25 anos, residente em São Paulo, que se infectou depois de contato com viajantes que passaram pelo território britânico. No dia 20 de dezembro, ela começou a apresentar sintomas como dores de cabeça e garganta, tosse, mal-estar e perda de paladar. O outro infectado é um homem de 34 anos e a Secretaria de Saúde investiga seu local de moradia e sintomas. Segundo a Secretaria, ambos os casos são da linhagem B117. A confirmação da cepa nos pacientes foi feita por meio de sequenciamento genético realizado em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Vários países já detectaram a mutação, que inicialmente foi identificada na Inglaterra. A descoberta levou nações europeias e de outros continentes a fechar a fronteira para o Reino Unido. Hoje, o estado de São Paulo voltou para a fase amarela com menos restrições contra a Covid-19. E com isso, o comércio e os serviços essenciais reabriram as portas. O estado ficou na fase vermelha nos feriados do Natal e do Ano Novo. A vacina do laboratório britânico AstraZeneca, produzida em parceria com a Universidade de Oxford, começou a ser aplicada hoje no Reino Unido. Brian Pinker, de 82 anos, foi inoculado no Hospital Churchill da Universidade de Oxford. O NHS, o Serviço Nacional de Saúde britânico, informou que há 520 mil doses preparadas para a distribuição. A vacina significa tudo para mim. É a única forma de voltar um pouco à vida normal. O vírus é terrível, não é? Com mais de 75 mil mortes, o Reino Unido é um dos países mais afetados da Europa pela Covid-19. Quase 55 mil pessoas testaram positivo para a doença nas 24 horas anteriores à divulgação do boletim do último domingo. Mais de 1 milhão de moradores do país já receberam a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. O Reino Unido enfrenta uma nova onda de contágios desde a descoberta em dezembro de uma nova variante do coronavírus mais transmissível que as anteriores. E daqui a pouco vamos trazer detalhes do novo lockdown decretado hoje no Reino Unido para frear o avanço da nova cepa da doença. E o governo francês deseja acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 depois de uma série de críticas pela lentidão da campanha na comparação com outros países europeus. O ritmo de vacinação contra o novo coronavírus na França é mais devagar do que em outros países europeus. A lentidão vem gerando críticas e o governo francês deseja acelerar o processo. Opositores estão protestando contra a lentidão. Vamos acelerar a vacinação, estendendo a prioridade aos profissionais de saúde sem esperar o fim da vacinação dos que estão em lares para idosos. A França começou a vacinar em 27 de dezembro nas casas de repouso, mas até 1º de janeiro apenas 516 pessoas haviam sido imunizadas, contra mais de 200 mil na Alemanha e mais de 85 mil na Itália no mesmo período. Já o Reino Unido, que começou a vacinação antes, já vacinou quase 1 milhão de pessoas. A França recebeu 560 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech desde o final de dezembro e, a partir desta semana, receberá 500 mil de doses por semana para seus quase 67 milhões de habitantes. O governo francês estabeleceu como objetivo vacinar 1 milhão de pessoas antes de fevereiro. A americana Sandra Lindsay recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech. A enfermeira, a primeira pessoa a receber o imunizante no país, vai ser considerada imunizada para a doença em 14 dias. O reforço que é previsto no processo de imunização da Pfizer-BioNTech foi administrado na profissional de saúde 21 dias após a primeira dose. Lindsay recebeu a segunda dose no Centro Médico Judaico de Long Island, na região metropolitana da cidade de Nova York. A enfermeira vai ser considerada imunizada após 14 dias dessa dose final contra o novo coronavírus. Cerca de 4 milhões e 200 mil americanos receberam a dose inicial até agora das vacinas da Pfizer-BioNTech ou Moderna. O número é bem inferior aos 20 milhões projetados até a entrada de 2021. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos somam mais de 20 milhões e 600 mil infectados pela Covid-19 desde o início da pandemia. O país é o que tem mais mortos no mundo, mais de 350 mil. De olho nas grandes movimentações de pessoas no Ano Novo Chinês, em fevereiro, a China começou a vacinar a população. Milhares de pessoas receberam o imunizante do grupo Sinopharm nos últimos dias. Mais de 73 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina nos últimos 2 dias na capital chinesa. Autoridades aprovaram de maneira condicional na quinta-feira a vacina do grupo chinês Sinopharm, que tem eficácia de 79% de acordo com os estudos clínicos. A China administrou 4,5 milhões de doses durante as fases de testes, a maioria em trabalhadores e funcionários estatais que trabalham no exterior. Mas o país planeja agora uma campanha gradual de vacinação que deve começar por grupos considerados de alto risco, como funcionários de portos e do setor de logística.
A China, onde a Covid-19 foi identificada pela primeira vez no final de 2019, controlou a doença com base em confinamentos restritos e testes em larga escala quando algum caso era informado. E veja a seguir, pesquisa revela que o brasileiro deseja quitar as dívidas em 2021. E também os efeitos da pandemia. Rio de Janeiro registra menos lixo na praia do que no início de 2020. Quitar as dívidas é o principal objetivo de 1/4 das famílias brasileiras nesse início de 2021. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio. E muita gente começou 2021 ainda com a cabeça em 2020. A preocupação é pagar contas que foram feitas no passado recente. O ano é novo, mas as dívidas são antigas. Infelizmente todos temos. Mas é assim, eu vou controlar um pouco. Meio que impossível não ter, mas a gente procura assim, não fazer tantas dívidas. A pandemia que nós estamos, as pessoas sem emprego, você desempregado também, é complicado. Você tem que cortar ao máximo, né, que você está habituado a fazer no seu dia a dia, né, até o seu consumo, para poder deixar as contas em dia. Né? De acordo com um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio, 25% das famílias brasileiras estão inadimplentes. E o principal objetivo dessas pessoas em 2021 é colocar a casa em ordem. Iniciamos o ano com dificuldade, né? Vai dar para pagar tudo? Olha, a gente vamos tentar, né? A gente se empolga, acaba esquecendo, mas no fim tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que dar um jeito. Você pega IPVA, você pega IPTU, faculdade, mas eu, graças a Deus, estava falando pro rapaz aqui, eu sou aposentado, então eu tenho como. Tem vários aí, inclusive teve o saqueamento aqui, né, essa noite. Eu fico imaginando o mês que vem que não tem benefício, e aí? Vai ser pior, né? Mas o boleto isso é normal, graças a Deus tem como pagar. Mas tem muita gente aí que você vê que nem emprego tem. Especialistas dão algumas dicas para quem quer colocar as contas em dia. O primeiro passo é cortar os gastos desnecessários, separar as contas que estão vencidas daquelas que ainda não venceram e só fazer renegociações se tiver condições de arcar com as novas prestações. E uma conta que deixa de ser paga não é ruim só para o bolso, mas também para o lado emocional. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros revela que uma dívida afeta em muito a produtividade do trabalhador no emprego dele e também a relação dele com a família. Esse levantamento foi feito com pessoas que tinham boletos em atraso há mais de 90 dias e quase 16% disseram que ficaram mais dispersos. Outros 12,6% mais nervosos. E olha só, 7,6% ficaram mais agressivos. Uma pessoa que está endividada, ela tem que lidar com muito mais do que apenas um saldo devedor. Tem as ligações de cobrança que ela recebe do banco, tem a situação de brigas dentro de casa com o marido ou com a esposa, as situações no casamento, com os filhos, com os pais. Impacta também a vida profissional, porque ela não vai performar da melhor forma, ela não tem uma autoconfiança elevada, ela fica ansiosa ao próximo salário, então impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. A saída, então, é ter organização e se esforçar para honrar os compromissos. O primeiro passo é entender o que está acontecendo na sua vida. Então, pega um pedaço de papel ou uma planilha e faça uma lista com todas as suas dívidas e todas as informações delas também. Saldo devedor, valor inicial da dívida, juros cobrados, todas essas informações. O passo número 2 é entender qual é a sua possibilidade de pagamento. Você tem dinheiro para quitar à vista ou você precisa buscar uma renegociação com parcelas que cabem no seu bolso. Você entendendo qual é a sua realidade, vai ficar muito mais fácil conversar com o banco e buscar a melhor renegociação. A balança comercial brasileira fechou 2020 com um saldo positivo de 51 bilhões de dólares, 7% a mais do que no ano anterior. Segundo o Ministério da Economia, o país exportou quase 210 bilhões de dólares e importou 159. A maior importadora de produtos do Brasil foi a China, apontada como maior responsável pelo resultado positivo da balança comercial. E agora ao mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, na primeira sessão de 2021, com investidores demandando a segurança da moeda norte-americana diante da piora de sinal em ativos de risco no exterior. O dólar subiu 1,57%, encerrou o dia cotado a R$ 5,268 na venda.
O brasileiro Roberto Campos Neto foi eleito o melhor presidente de Banco Central do mundo. A escolha é feita anualmente pela revista The Banker, a mais prestigiada publicação do setor financeiro editada pelo Financial Times. Roberto Campos Neto foi elogiado pela atuação da política monetária do Brasil, que teria contribuído para que o país tivesse uma retração econômica muito menor que a inicialmente projetada nesta época de pandemia. A retomada das aulas presenciais no estado de São Paulo será obrigatória para professores e estudantes a partir de 1º de fevereiro, segundo o secretário estadual de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Apesar da insegurança de alguns pais, Rocieli disse que o retorno será obrigatório, a não ser para aqueles que estiverem impossibilitados, apresentando atestado de saúde. A definição sobre a obrigatoriedade cabe ao Conselho Estadual, que vai se reunir para discutir o assunto no dia 13 de janeiro. A Rede Estadual de Ensino iniciou hoje as aulas de recuperação para alunos que não tiveram rendimento suficiente para conseguir a aprovação. E serão 25 aulas semanais com atividades. A pandemia de Covid-19 obrigou o Rio de Janeiro a cancelar suas famosas festas de Ano Novo. Mas isso trouxe benefícios para os garis e para o meio ambiente. No primeiro dia de 2021, havia 89% menos lixo na praia de Copacabana do que no início de 2020. O Serviço Municipal coletou 39 toneladas de lixo da praia após a noite da virada, bem abaixo das 351 toneladas do ano passado. Em toda a cidade foram removidas 194 toneladas de lixo, 75% menos que há um ano. O Rio costuma receber uma das maiores festas de Ano Novo do mundo e na manhã seguinte a orla fica tomada por dejetos. Mas neste ano, as autoridades cancelaram inclusive a exibição de fogos de artifício sobre Copacabana. E veja a seguir, o Wilson Witzel recorre contra a suspensão de prazos do processo de impeachment no Rio. E ainda, atividades não essenciais são suspensas por 15 dias no Amazonas para frear avanço da Covid. A defesa do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou com recurso contra a decisão que prorrogou por tempo indeterminado o processo de impeachment. O Tribunal Misto, formado por 5 desembargadores e 5 deputados, deveria concluir o processo em abril, mas com as medidas adotadas pela defesa do governador afastado para atrasar o andamento do processo, havia possibilidade de o prazo acabar e ele voltar ao cargo, sem julgamento pela denúncia de corrupção. O desembargador Cláudio de Melo Tavares decidiu prorrogar por tempo indeterminado a data para a conclusão do processo. Com isso, Wilson Witzel continua afastado, sem o direito à moradia de governador e nem ao salário. Diante do cenário, seria melhor o governador colaborar para a solução do caso, mas a defesa achou melhor tentar derrubar a decisão que prejudica o governador afastado. O Tribunal de Justiça do Rio não marcou data para analisar o recurso. Um falsário usou o nome do governador do Distrito Federal para mandar mensagens como se fosse ele por uma rede social. Ibanez Rocha, do MDB, informou nesta segunda-feira que os seus contatos estavam recebendo pedidos de um perfil falso. O próprio governador anexou a imagem do número que estaria se passando por ele e enviou às pessoas. O governo do Distrito Federal disse que não iria comentar o assunto, já que se trata de um assunto privado. Mas nós comentamos, é mais um cara de pau da República para começar o ano, né? Verdade. Mas agora vamos ao governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele publicou hoje um decreto que suspende o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais no estado do Amazonas pelo período de 15 dias. É um efeito ioiô no Brasil, né? Alguns governadores colocam, depois tiram, colocam. E o que acontece? As pessoas, é a minha percepção de comércio, as pessoas muitas estão nas dúvidas, com muitas dúvidas, se está aberto ou fechado, então não sai de casa. Então, algum comerciante, por exemplo, essencial, que é um dono de restaurante, um dono de padaria, às vezes ele não recebe o cliente porque a pessoa fica na dúvida em casa. E está aí a necessidade da boa informação
para que as pessoas realmente saiam com a certeza de que vão encontrar aquilo de que precisam. Mas tomara que isso passe também. É verdade. Porque ninguém aguenta mais isso. Exatamente. Né, porque segundo essa questão de 15 dias abre e 15 dias fecha, são medidas, né, para cumprir. É uma decisão do Tribunal de Justiça que ordenou a suspensão dessas atividades em função da crise na saúde pública. De acordo com o decreto, voltam a valer as determinações estabelecidas em 23 de dezembro de 2020. Restaurantes, lanchonetes, padarias e bares poderão funcionar somente na modalidade delivery, drive-thru ou coleta, sendo vedado o consumo nos estabelecimentos. Lojas de conveniência podem funcionar somente para compras rápidas, sendo proibida a permanência no local. Oficinas mecânicas e lojas de peças, materiais elétricos e de construção podem funcionar em dias úteis, das 9 da manhã às 5 da tarde, preferencialmente por delivery e com ocupação máxima de 30% da capacidade. Os estabelecimentos não podem abrir aos sábados, domingos e feriados. Os shoppings poderão funcionar apenas como ponto de retirada de compras feitas pela internet. Estão previstas interdições e multas diárias de até R$50 mil para estabelecimentos que descumprirem as normas. Como a decisão judicial do Tribunal de Justiça tem força de liminar, o decreto está em vigor retroativamente desde sábado, dia 2, e é válido até o dia 17 deste mês. A Inglaterra será submetida a um terceiro confinamento total, inclusive com o fechamento de escolas. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira, após a Escócia tomar a mesma decisão. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira que a Inglaterra vai entrar em um novo lockdown, possivelmente até o meio de fevereiro. A medida afeta cerca de 56 milhões de pessoas no país e inclui o fechamento de escolas. Isso significa que o governo está mais uma vez instruindo você a ficar em casa. Você só pode sair de casa por motivos limitados permitidos por lei, como fazer compras essenciais, trabalhar se não puder realizar home office, para fazer exercícios, para consultar o médico, fazer um teste de Covid ou escapar de violência doméstica. Mais cedo, a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon anunciou medida similar. Com mais de 75.400 mortes, o Reino Unido é um dos países da Europa mais afetados pela Covid-19 no momento. A nação enfrenta uma nova onda incontrolável de contágios desde a descoberta de uma nova cepa, muito mais transmissível em dezembro. O Reino Unido já vacina a população desde dezembro com o imunizante da Pfizer-BioNTech. Nesta segunda-feira, o país europeu também começou a usar a vacina britânica AstraZeneca Oxford. O Japão pode decretar um novo estado de emergência na região da Grande Tóquio após o aumento de contágios de coronavírus que tornou a situação muito grave. O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga espera que a campanha de vacinação comece em breve e afirmou que será um dos primeiros a receber a vacina. Esperamos começar a campanha de vacinação no fim de fevereiro e o governo vai fazer todo o esforço nesse sentido. Suga já fez um apelo para que a população evite as saídas não indispensáveis e declarou que o governo se prepara para modificar a lei para conseguir punir os estabelecimentos que não respeitam as ordens de redução do horário de funcionamento ou de fechamento temporário. Ao mesmo tempo, prometeu incentivos. Em comparação com outros países, o Japão teve poucos casos. 240 mil infectados e menos de 3.600 mortes, mas registra desde novembro um forte aumento de contágios. A brasileira Edna Alves foi selecionada pela FIFA como um dos 7 principais árbitros encarregados de apitar as partidas do próximo Mundial de Clubes Qatar 2020, que será disputado de 1º a 11 de fevereiro.
uma notícia boa para as mulheres que trabalham com o futebol no Brasil. A escolha dá continuidade ao processo iniciado no Mundial Sub-17 da FIFA Índia 2017, no qual a árbitra suíça Esther Stauble apitou. Posteriormente, a uruguaia Cláudia Impierres dirigiu 2 partidas no Mundial Sub-17 da FIFA Brasil 2019. Edina Alves não será a única representante feminina no torneio do Catar, que não pôde ser disputado nas datas previstas devido à pandemia de Covid-19. Também brasileira Neuza Bach e argentina Mariana de Almeida participarão do torneio como assistentes. Edina Alves, de 40 anos, que apita no Brasileirão há 2 anos, participou da Copa do Mundo Feminina realizada na França em julho de 2019. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E veja também, acionistas das montadoras Fiat e Peugeot aprovam fusão e criam gigante automobilística. Os acionistas da Peugeot e Fiat aprovaram uma fusão para criar o 4º maior grupo automotivo do mundo, que será composto por 14 marcas. O novo grupo terá mais de 400 mil funcionários e contará com 14 marcas emblemáticas como Citroën e Maserati, Fiat e Opel, Peugeot e Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Jeep. Estamos prontos para colocar essas sinergias em movimento e iniciar este capítulo histórico de nossas empresas. As 2 empresas souberam executar seus planos estratégicos no passado e, portanto, não há motivos para não sabermos executá-los no futuro. Segundo analistas, a fusão foi uma questão de sobrevivência tanto para a Fiat quanto para a PSA. As marcas do grupo irão, em particular, reduzir seus custos de desenvolvimento e fabricação e completar sua oferta em todas as gamas. Graças à união, a Fiat Chrysler poderá reforçar a sua presença na Europa, enquanto a PSA poderá mais uma vez colocar os pés nos Estados Unidos. O voto dos acionistas sela uma união planejada desde 2018, anunciada no final de 2019 e cuja preparação havia sido retardada pela crise do coronavírus. No Iraque, apoiadores do Irã protestaram contra os Estados Unidos. Há 1 ano, forças americanas mataram o general iraniano Qassem Soleimani. A manifestação marca 1 ano do ataque por ordem do presidente americano Donald Trump, que levou à morte do general iraniano Qassem Soleimani e de seu homem de confiança iraquiano. Os 2 foram mortos em uma ofensiva com drones sobre o aeroporto de Bagdá em 3 de janeiro do ano passado. O atentado despertou o medo de um conflito em solo iraquiano, com os Estados Unidos e Irã, inimigos há 40 anos, se enfrentando abertamente. O Irã retaliou o assassinato de Soleimani disparando mísseis contra bases iraquianas que abrigavam soldados americanos. E avisou que responsáveis pelo assassinato do general não estariam seguros em lugar nenhum. 1 ano depois da morte de Soleimani, a situação segue tensa no Iraque e especialistas acreditam que o perigo parece ainda maior. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 22, dos versículos 9 ao 11. O missionário fala do livro escrito pelo rei Davi. Acompanhe no ensinamento de hoje. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Então, falando para Deus, quando nós entendemos isso, e foi uma obra grande que Deus fez, porque até no nascimento nós podíamos ter partido, não? Você vê, quem já assistiu um parto, é uma coisa mais linda que tem, é uma vida que você não entende como é que ela vivia, no meio daquele líquido, e quando saiu ali, se colocar ela de novo, ela morre. Acabou, já é outra etapa da vida. Assim como um dia nós vamos ter uma outra etapa também, na morte. Temos na vida, quer dizer, estávamos dentro do ventre da nossa mãe, houve o parto, nascemos e passamos para outra etapa. E quando morrermos em Cristo, essa é a diferença,
nós vamos passar para outro lado da história, que é o céu de glória. E vamos estar para sempre com nosso Pai, fazendo a vontade dele e louvando e enaltecendo o Senhor por tudo isso. O missionário Soares segue explicando o significado deste versículo. Então ele diz assim, que ele foi tirado, mas tu és o que me tiraste do ventre. Que palavra séria, mas tirou só ele, não tirou todo mundo. Não tem uma criança que nasça que Deus não assista. E os profissionais que estão ajudando ali, parteiras, enfermeiras, médicos, tem lugar que não tem médico para fazer parto, né? Ainda está no tempo antigo das parteiras, que são pessoas de capacidade limitada, lógico. Quando a coisa está mais séria, corre para o hospital, que eu não tenho jeito de fazer isso. Mas Deus é que estaria assistindo, e a pessoa que está fazendo, ainda que não seja de Jesus, naquela hora ela é ministra de Deus e vai ser assessorada pelo Senhor. E agora vamos ao versículo 10 do capítulo 22 do livro de Salmos. Sobre ti fui lançado desde a madre. Olha, o pai e a mãe de Davi eram pessoas de fé. E ele estava ali dentro ainda, em gestação, e estava orando. Deus cuida da nossa criança. E nós queremos que venha com saúde, nós queremos que seja um servo do Senhor. E Deus foi ouvindo. Isso saiu esse Davi, o 8º, que simplesmente deixou ser usado por Deus e foi por muitos anos, ou talvez até hoje, o mais importante dirigente da nação de Israel. E vamos à pergunta para o missionário responder. Ela pergunta como superar a perda de um filho que se foi jovem. É difícil, mas você tem que orar para Deus dar para você essa superação. A gente não sabe porque acontece isso e quem passa por isso sente muito, mas Deus é o nosso consolo. Pode chorar nos ombros dele que ele consola você, dá solução. E para encerrar a live de hoje, a mensagem do missionário está no versículo 11 do livro de Salmos. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude, não há. Você pode estar cercado de pessoas que amam você, mas quando o mal vem, não tem quem pode lhe ajudar, a não ser uma pessoa que crê realmente na palavra, que está bem com Deus, que assume o lugar de intercessor ali e põe o diabo a correr e você é abençoado. Ele pediu, não te alongues de mim, não fica longe não, Deus, chega pertinho. É bom acordar com Deus, já ler a Bíblia, cantar um louvor, ver as notícias não com o ouvido natural do homem natural, mas com o ouvido espiritual do homem espiritual. Que você vê as maldades que fazem as notícias trocadas, você entende, epa, não é bem assim não. Isso aí é desse jeito. E você pode interceder. E você então vai o dia todo sempre pensando, vai falar com alguém, você então ora, Deus me dirija nessa conversa para que essa pessoa também seja abençoada e assim você abençoado será em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e a gente se vê amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.